É isso, minha gente. Já estamos agora no quadro Direitos e Deveres. E estamos aqui hoje com uma presença ilustre. É o advogado Rafael Muriá, que é especialista na área de aposentadoria. Um assunto que muito interessa a todos nós, independente da idade. A gente espera que a gente chegue lá com saúde, né, e podendo aproveitar esse benefício que é, sim, um direito de todos. Primeiramente, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Fala Cidade. E eu queria que você contextualizasse primeiro um pouquinho para a gente quais são os pré-requisitos iniciais. A pessoa começou a pensar em aposentadoria. O que minimamente ela precisa ter para dar entrada no processo? Olá, bom dia, Isis. Bom dia, nosso telespectador. E respondendo a sua pergunta, Isis, para podermos pensar em aposentadoria, o primeiro passo é saber que existem, né, a contribuição que é necessária que façamos e a nossa idade. A partir daí, a gente já começa a pensar sobre os requisitos mínimos para se poder ingressar com um pedido de aposentadoria, de benefício. Perfeito. E quando a gente para pensar nessa trajetória da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa não constrói uma carreira em uma única empresa. O que ela tem que guardar ao longo da vida, se é que ela tem que guardar, para poder comprovar ao INSS que ela teve esse tempo de trabalho? Isso é automático? A própria empresa manda para o INSS ou tem que existir algum documento comprobatório guardado pelo próprio trabalhador? Nos dias de hoje, existem as contribuições que são vertidas, né, diretamente da carteira de trabalho. O trabalhador começa a trabalhar, automaticamente já são vertidas as contribuições para o INSS, né, seja no regime próprio, seja no regime geral. Então, dentro desse conceito, quando começamos as contribuições, é necessário entender que elas já são feitas automáticas. Então, a partir do momento que você já tem essa noção que ela é feita automática, você pode estar consultando ela, vendo ela, a partir do Meu INSS. Com a sua senha GovBR, você pode ter acesso ao Meu INSS e lá vai ter uma opção chamada extrato previdenciário. O extrato previdenciário é o meio pelo qual você vê as suas contribuições sendo vertidas ali no mês a mês. Perfeito. E quando a gente tem uma pergunta aqui da Anitta, que é a nossa telespectadora, como a gente faz para para dar entrada à aposentadoria? Meu esposo está com 64 anos completo e não tem contribuição completa. O que ele deve fazer? Acredito que seja aposentadoria por idade nesse caso, né? O que essa pessoa precisa fazer? Nesse caso em específico, né, do esposo da Anitta, é necessário analisar dentro dos requisitos e das contribuições dele, o período que ele contribuiu, se foi acima de 15 anos, se foi acima de 35 anos. Se foi menor que isso, nós temos algumas opções. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, popularmente chamado de benefício assistencial, ele tem justamente esses critérios. Às vezes as pessoas elas não conseguiram contribuir o mínimo de 15 anos e pelo fato de não contribuir o mínimo de 15 anos, você pode dar entrada num pedido de BPC, né? Lembrando dos requisitos, que é 65 de idade para idosos e também o requisito de deficiência e o requisito de financeiro, 1/4 de salário mínimo, que deve ser comprovado dentro da casa, né? Até 1/4 de salário mínimo comprovado dentro da casa, mais 65 de idade em caso de idoso ou em caso de deficiência, você já pode dar entrada no benefício. Perfeito, Rafael. E falando de valores, né? A gente vê, às vezes as pessoas elas têm salários variados ao longo da carreira, começam ganhando um pouco menos, vão construindo uma carreira de sucesso. Como que é feito esse cálculo para definir qual vai ser o valor da aposentadoria no final ali do período de trabalho? Aí depende da aposentadoria, porque a maioria das suas aposentadorias, né, a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade urbana, ela existe uma média, 80% mais um ano, mais um ponto dentro da média a cada ano de contribuição. Então é necessário, nesse momento, a pessoa que está pensando em se aposentar e dentro desse tema, Isis, verificar a sua condição. Vou me aposentar agora. Tá, em qual das aposentadorias eu consigo ver o melhor pedido para mim? A partir do Meu INSS, né, citando agora esse benefício do governo, que é o site, né, a partir dele existe uma opção chamada simular aposentadoria. Quando você clica na opção simular aposentadoria, ela te dá várias opções de aposentadoria a partir da sua contribuição e da sua idade. Então, a partir dali, você já tem uma média de geralmente quanto é que você vai receber. Mas no caso em específico é necessário uma análise, uma consulta a um profissional, né, uma análise jurídica para ver o valor exato para aquela pessoa que está buscando se aposentar.
Bom, na teoria as coisas parecem muito simples, mas infelizmente a gente sabe que o aposentado ou esse candidato à aposentadoria acaba não conseguindo conduzir da melhor forma. Essa pessoa vai lá, faz todo o processo e o INSS nega o benefício. Nesse caso, o que a pessoa deve fazer e como que ela tem que conduzir a situação para ter o benefício aceito pelo INSS? Nesse caso em que a pessoa teve o seu pedido negado, né, muitas vezes, e hoje a gente já pode falar com propriedade disso, depois da instauração de um robô do INSS, ele faz análises automáticas. É necessário verificar junto ao servidor ou junto a um advogado se o seu processo teve essa análise automática, né, que pode ter cerceado o seu direito. Nesse caso, recomenda-se buscar uma ajuda jurídica, né, um advogado especializado em demanda previdenciária, justamente para ver se isso aconteceu e a viabilidade de entrar com aquele pedido de aposentadoria na via judicial. Perfeito. E para a gente finalizar o nosso papo, eu queria entender como que esse trabalhador pode se resguardar de fraudes que às vezes as próprias empresas cometem. Infelizmente, a gente sabe que é um dever da empresa, né, contribuir com o INSS, pegar parte lá do salário, inclusive vem descontado na nossa folha de pagamento que é para essa contribuição, mas muitas vezes as empresas não efetuam esse passar, né, do valor necessário. Como comprovar ou como se resguardar dessa comprovação para que lá na frente você não tenha problemas? Se a empresa não contribuir, eu como trabalhador perco esse direito ou eu tenho como buscar isso de outra forma? Boa pergunta, Isis. Dentro dessa temática, né, de ver as contribuições, eu vou mencionar aquilo que a gente tinha conversado no início desse bate-papo, que é verificar o meu INSS. Lá, todas as suas contribuições, elas são vertidas. Ou seja, se você trabalhou no mês de hoje, no mês de setembro, você já consegue ver no meu INSS a sua contribuição. Logo, você também vai conseguir ver se não foi contribuído. Então, a partir disso, o trabalhador, a trabalhadora que precisa se resguardar, ele pode estar verificando no meu INSS, também como pode estar ativando judicialmente através de uma ação trabalhista, né, para que essas contribuições sejam vertidas, em caso de não terem sido vertidas ao INSS. Perfeito. A gente tem mais uma dúvida de um espectador aqui, ó. Olá, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Meu pai é aposentado pelo BPC e meu irmão é aposentado por doença. Moram todos juntos. Acredito que minha mãe quer se aposentar, ela tem 63 anos. Tem como se aposentar? Porque pelo INSS não permite até 3 pessoas dentro de casa aposentados. Existe limite de aposentados dentro de uma mesma residência? Essa pergunta é muito crucial. É necessário fazer uma análise. Por quê? Porque a gente tem entendimento jurisprudencial no sentido de que você pode ter alguns benefícios cumuláveis dentro de casa, em termos de BPC, né? Porque a jurisprudência, nesse sentido, ela entende que numa pessoa dentro de casa, com as suas contribuições ali, né? Digamos que ela está recebendo um benefício de BPC. Essa pessoa que recebe um BPC, ela pode acumular com outra que recebe o BPC. No caso específico dessa telespectadora, é necessário uma análise para ver se não há superação de renda, né? Justamente para poder tentar enquadrar de forma que todos consigam receber a partir da lei. Exato, são muitos detalhes, é preciso que a gente olhe as minúcias do caso, é por isso que é tão importante buscar um especialista, buscar alguém que realmente entenda sobre o assunto para que o seu processo seja mais fluido e mais tranquilo. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Se nós recebermos outras perguntas dos nossos espectadores, a gente te envia e traz você novamente aqui para tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigado. Reski, agora é com você. Eu queria aproveitar ainda a presença do doutor aqui para tirar uma outra dúvida, porque ele falou aí na questão do meu INSS, o aplicativo, que é muito fácil, inclusive, de estar analisando ali o depósito, como ele disse. Como é que a gente pode perceber que realmente a empresa fez esse depósito? Está lá detalhado mês a mês, eu observo, mas os valores, está se referindo, está dizendo, tem alguma situação lá que dê para ver, foi pago, não pago? Como é que a pessoa fazendo a leitura mesmo ali no aplicativo pode observar isso? Dentro desse tema, Resk, importante pergunta, inclusive, para você conseguir enxergar dentro do meu INSS, você entra pelo GovBR, né? As pessoas que têm acesso à senha do GovBR com o seu CPF no site meuinss.org, né, .gov, você entra lá, assim que você entrar tem várias opções. E tem uma opção lá chamada extrato previdenciário.
O extrato previdenciário é onde as suas contribuições são vertidas ali pela empresa. Você clica nele, quando você clica nele, você tem um panorama geral de todas as empresas que você trabalhou e quanto foi repassado pela empresa com base no seu salário. Então, a partir dali, né, você pode ter acesso a essas informações. Assim como também você vê quem não repassou. Se você trabalhou numa empresa, né, e ela diz que foram vertidas as contribuições, devem estar no meu INSS. Se não estiverem lá, você precisa buscar, né, primeiro, uma atualização de dados cadastrais perante o INSS, se você tiver esse tempo comprovado em carteira, né, ou se você não tiver esse tempo comprovado em carteira, a ativação, né, dessa empresa junto a essa empresa na via judicial para que ela verta as contribuições para o seu CPF, para o seu nome.